Aleluia. Graças te damos, Pai, por esse tempo que o Senhor nos permite uma vez mais nos reunirmos. Te louvamos, Papai, te bendizemos. Declaramos o Shalom a todos que estão se conectando em mais essa reunião, em mais essa classe do discipulado apostólico. Louvamos ao Pai por essa bondade, por o que Ele tem permitido a gente poder desenvolver aqui no Brasil e nas nações. E declaramos que será um tempo poderoso na presença do Pai. Declaramos que a cobertura do Eterno estará sobre nós, a nossa casa, sobre os nossos territórios, e que enquanto estamos aqui ouvindo e aprendendo do Senhor, o Senhor está nos trazendo vitória em cada área da nossa vida. Em nome poderoso de Jesus, declaro céus abertos, declaro provisão divina, declaro que o céu se manifesta em nosso favor nesta hora, em nome poderoso de Jesus. Amém? Vamos aqui entrar com louvor, tempo de adoração ao Senhor, e em seguida vamos entrar na nossa classe. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, tu és bem-vindo, Espírito Santo, aleluia. Levantamos a nossa voz em adoração ao Senhor, Pai, nessa noite, para render a Ti graça, Senhor, para enaltecer o Teu santo nome. Tens a liberdade, Espírito Santo, tens a liberdade de fluir em nosso meio, tens a liberdade de encher nas nossas vidas nessa noite. Tens a liberdade, tu és bem-vindo, Espírito Santo, aleluia. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aleluia, vem nos avivar nessa noite, papai. Que teu Espírito venha, Senhor, trazer avivamento sobre as nossas vidas. Pai, não um avivamento, Senhor, apenas de emoções, mas um verdadeiro avivamento, Pai, que traz transformação, que traz conversão, que traz mudança de vida, Pai. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu
Pai, aleluia, te convidamos, Espírito, vem derramar, Senhor, aleluia, aleluia, nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus. O que Ele faz, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que Ele faz, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que Ele faz, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que Ele irá fazer, Ele é Deus. O que Ele faz, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que Ele faz,
infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mais do que sonhei, além do que pensei, surpreendentemente realizou. Mais do que sonhei, além do que pensei, surpreendentemente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres, tudo é possível. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres, tudo é possível, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Amém. Aleluia. Aleluia, glória ao Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, bem-vinda. É Anne. Esteve louvando aqui ao Senhor conosco. A minha esposa já está aí. Pastora Gabi, shalom. Peter Franklin, shalom. Johanna, shalom. Bendiciones. Outras pessoas estão conectadas desde o Facebook. Sentem mais à vontade de acompanhar de lá. Que o Pai possa abençoar cada uma, em o nome poderoso de Jesus. E vamos para iniciar o nosso discipulado hoje. Discipulado apostólico, tem sido muito bom, tem sido uma bênção. Estou ainda nos fundamentos, estou começando aí, decidi começar pelo começo. Eu acredito que tudo que formos começar tem que ter um tempo de introdução, de fundamento, né, para que a gente possa alcançar, se conectar na revelação do Senhor. E hoje eu preparei também algo especial para compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela. Vai aparecer para vocês aí. Aleluia. Então, hoje, dia 9 de agosto de 2022, vamos começar com mais um discipulado apostólico. E, como sempre, fazendo aquela revisão da classe passada. Essas classes eu estou todas elas gravando e subindo ao nosso canal do Facebook e do YouTube, para que você possa acompanhar as classes passadas, né, e você possa também conhecer um pouco desse discipulado, né, esse tempo de introdução.
E na revisão da classe passada, que ocorreu dia 2 de agosto, eu estive falando sobre a descendência de Cã, né, aquele que descobriu a nudez do seu pai, que foi Noé, e Noé amaldiçoou a descendência de Cã. Só que não amaldiçoou todas, amaldiçoou especificamente Canaã, que era o filho mais novo de Cã. Né? Já havia o primogênito, que era Cuxi, de onde veio Nimrod. E que Nimrod fundou Babel, né? E que também de Canaã vieram as 7 nações. Ou seja, Nimrod era primo dessas 7 nações. Segundo ponto, falei sobre a diferença em habitar em tendas e habitar em casas de tijolos. Né? Deus nunca foi contra as pessoas construírem as suas casas, né, de tijolos, as casas fixas. Mas tudo tem um tempo e tem um propósito. Muitas vezes as pessoas se comprometem em lançar raízes quando o Senhor disse que não era o tempo. Então, habitar em tendas naquela época em que o Senhor ficou enfurecido porque as pessoas queriam construir cidades e ficar fixas, né? Isso ia contra o propósito, que era povoar a terra, que era se multiplicar e encher a terra. E habitar em tenda significa ter liberdade para ir, para vir, né? para ser enviado por Deus, né? Para sair de um lugar a outro. E a construção de tijolos impedia isso. E o plano de Nimrod foi construir uma cidade com uma torre que tocasse o céu. Falamos que isso significa, na mentalidade bíblica, que Nimrod planejou construir uma denominação, né, uma cidade, né, uma religião, um governo. Né? Denominação fala de nome, não só eclesiástica, mas uma denominação em si, né? A cidade mundial, o nome mundial, né? No qual todas as pessoas iam se conectar através desse símbolo. Vimos também na classe passada que a cultura é resultado de um plano. Né? Um plano ele tem ideias, tem princípios, tem objetivos. Toda cultura foi construída com um plano. Nada foi por acidente, nada foi por acaso. Foi um plano, às vezes foi um plano de Deus, outras vezes foi um plano das trevas. Mas tudo nasceu com ideias, princípios e objetivos. Só que uma cultura não se forma da noite para o dia, tem que ter um sistema. Ou seja, tem que ter uma rotina, tem que ter regras, né? Tem que ter algo que me faça comprometer-se a cultivar todos os dias esses mesmos hábitos, esses mesmos princípios, até se formar uma cultura. Também vimos na classe passada sobre as 7 áreas de influência ou as 7 esferas de influência principais em uma sociedade. Quando se fala de uma cultura influenciar uma sociedade, não se fala somente do que se entende que é a religião. Se fala de no mínimo 7 esferas de influência. Se fala de governo, se fala de economia, se fala de educação, se fala de artes, né? Se fala de família. Tudo isso é o que compõe uma cultura, todas essas áreas. E o último ponto foi sobre a terra natal, onde Abraão nasceu, humanamente falando. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, Babilônia, uma cultura totalmente mesclada, corrompida, idealizada por Nimrod, né? Um arquiteto que não era segundo o conselho divino, mas Deus decidiu chamar Abraão do meio desse contexto, e não foi impedimento. A gente viu que Abraão tinha uma vida total, ainda informe no que se refere à vontade de Deus. Abraão casou com uma parente, Abraão estava numa terra cheia de ídolos, mas tudo isso não impediu Deus de chamar Abraão e de fazer com que Abraão conhecesse quem ele realmente o Senhor era. E o Senhor é, né? O Criador de todas as coisas. Então, focamos aqui no chamado de Abraão. Quando o Senhor chama Abraão, em Gênesis 12, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
E a palavra mostrar significa vou começar a te ensinar a viver nessa terra. É importante entender isso, eu quero começar com essa frase. Abraão saiu do que se entende que era a Babilônia, que nós vamos estudar hoje, onde era mais ou menos essa geografia, já estudamos em classe passada, que fica no atual Iraque. E o Iraque é próximo ali à Palestina, né, próximo ali a Israel. E quando Abraão saiu de Babilônia, praticamente Abraão já estava na terra que seria a sua terra prometida. E por que Abraão não estava desfrutando dessa terra? Porque não se trata, a terra prometida não se trata de um lugar somente geográfico. Se trata de uma condição de mente, uma condição de alma, uma condição de revelação. A terra prometida é o resultado de uma confiança em Deus. É o que Abraão estava aprendendo sobre a fé, né? Mas vamos falar isso mais na nossa aula de hoje. Primeiro, vamos conhecer quem foi Abraão. É muito importante conhecer quem foi Abraão. Abraão, né, antes de ser Abraham, que o original não tem o ão. O ão é uma tradução ao português. O original é Abram ou Abraham. E o Abraham significa que Deus introduziu em Abraham uma letra do seu próprio nome, uma letra do chamado tetragrama, ou do alfabeto hebreu. Vamos entender o que significa essa letra. Por que Deus, né, o Eterno, ele introduziu uma letra do seu nome em Abraham. Mas vamos entender primeiro quem foi Abraham. Abraham foi o primeiro hebreu. O que significa a palavra hebreu? Será uma religião? Vamos entender. A palavra hebreu significa aquele que cruzou o rio, ou que cruzou ao outro lado. E vamos entender o porquê desse conceito. Porque parece sem sentido. Simplesmente cruzou o rio? Simplesmente chegou ao outro lado? De quê? Vamos entender que há uma lógica, né? Mas é importante saber que a palavra hebreu significa aquele que cruzou o rio, aquele que alcançou o outro lado, porque enquanto as pessoas estavam vivendo de uma forma, Abraão estava vivendo de outra forma, fora do meio da sociedade, fora do círculo comum. Abraão estava vivendo com outra forma de pensar, com outra forma de ver as coisas, com outra forma de viver. Por isso ele foi chamado pai da fé. Outro ponto sobre quem foi Abraão. Abraão é considerado o pai da fé pelas religiões. Olha só, pelas religiões. Em Abraão, todas as religiões, elas se integram. Quer sejam os muçulmanos, quer sejam os católicos, quer sejam os cristãos, quer sejam os judeus, etc. A maioria das religiões nasceram com Abraão, com o pai da fé. Mas não vamos ficar só com a fé, porque a fé é algo que necessita compreender, é algo um pouco abstrato. Por isso que Abraão também é o iniciador de uma cultura chamada cultura hebreia. Por ser o primeiro hebreu, então a forma de vida em que Abraão começou a viver formou uma cultura, um estilo de vida, inspirou outras pessoas a viver como ele, a pensar como ele. Mas por que Abraão conseguiu isso? Né? Ele foi um escolhido do Pai, foi um escolhido do Eterno. Quando o Pai o chamou, Deus já estava decidido a formar em Abraão uma paternidade, para que ele fosse pai de nações, pai de gerações, como vimos aqui nas aulas passadas, pai
de nações fala dos continentes, fala dos povos que seriam se formados, porque toda a humanidade nasceu na mesma região geográfica, ali na Ásia. E quando o Senhor, né, introduz em Abraão a letra H, essa letra no alfabeto hebreu significa vida. Deus introduziu a sua vida em Abraão. E o que significa ter a vida de Deus? Essa imagem eu coloquei um shofar, que significa como se fosse um sopro, né? É o chifre de um cordeiro ou de um carneiro. Esse chifre é um instrumento de sopro e representa a voz profética. Então, o que Deus introduziu em Abraão foi a voz profética. A voz que fala daquilo que Deus quer comunicar ao povo, à sociedade, mas não ao povo em si. Porque Abraão não foi um pregador. Abraão foi um pai iniciador de uma cultura. Abraão tinha uma congregação, que era a sua família, a sua casa. E ele, de alguma forma, evangelizava com o seu modo de viver. A sua fé, a sua generosidade, o seu compromisso com o eterno. E tudo isso serviu de evangelismo. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos entender por que Abraão foi o primeiro hebreu. Eu falei que hebreu significa aquele que cruzou o rio, tanto o Eufrates quanto o rio Jordão. Vamos entender aqui, vamos entrar no Google Maps de novo hoje. Vamos aqui, vou clicar aqui, vai aparecer para vocês aí a tela. Opa, passou direto. Vamos ver aqui. Está carregando aqui o Google Maps. Depois vou deixar tudo no nosso grupo de estudante. Todos esses links, esse material de hoje. Mas aqui eu abri o Google Mapa. Como vocês podem ver, esse mapa para nós está sendo bem conhecido, né? Já estamos usando muito essa região aqui. Que região é essa? Aqui está o Egito. Esse azul aqui é o Mar Vermelho. Aqui está Israel. Eu vou dar um zoom. Aqui está o Iraque. Aqui tem esses dois balões vermelhos aqui. Aqui é o rio Eufrates. Agora eu vou dar o zoom aqui, aproximando. Aqui está o rio Eufrates. Fica no Iraque, que nos tempos bíblicos era a Babilônia antiga. Aqui tem Bagdá, Iraque, Síria. Ou seja, o rio Eufrates correspondia aos limites, né, do que era a Babilônia antiga, rio Eufrates. E também era um dos rios, né, que se você se deter ali no jardim, era um dos rios que compunha o Jardim do Éden. O rio Tigre, Eufrates, né, e os demais rios, todos estavam nessa região aqui, entre o Iraque, a Síria, a Turquia, a Armênia, né? Ou seja, por essa região aqui chamada Mesopotâmia, teologicamente, mas biblicamente é chamada a região do Éden, né? Ou seja, cruzar este rio, o que significava cruzar o rio Eufrates? Significava que já estava saindo dos limites, né? Dos limites do crescimento, da prosperidade. E depois desse rio Eufrates, tinha um outro rio, que era o rio Jordão, que ficava aqui próximo a Israel. Mas eu não vou entrar no mapa agora para ver isso. Vamos voltar aqui ao slide. Cruzar esse rio significava sair
do centro da economia, do centro social, dos vínculos, do centro político, do centro da religião, do centro da mídia, da educação, das artes. Ou seja, porque toda a construção, toda a prosperidade, todo o desenvolvimento estava numa região, naquela época de Abraão, no qual Nimrod havia edificado, que era a Babilônia. Então, ele cruzar o rio Eufrates significa que ele estava se afastando do que era considerado desenvolvimento. Cruzar o rio Eufrates e cruzar o rio Jordão, que hoje é o que é a região de Israel. Mas naquela época era um completo deserto, não tinha nada. Não tinha nada. Viver no deserto é viver de fé. Então, ou seja, todos, né, Abraão, os israelitas, né, os judeus, quando saíram do Egito, também cruzaram o deserto. Isso faz parte da nossa chamada. Isso faz parte da nossa formação de fé. Muitas vezes, quando o Pai nos chamar para sair de relacionamentos, de lugares, né, de vínculos, como chamou Abraão e todos aqueles que são chamados pela fé. Parece loucura, porque estamos saindo de um conforto, de uma segurança. Estamos saindo do melhor lugar, humanamente falando, para se crescer, prosperar. Só que existe algo mais poderoso para nos fazer prosperar, que é chamado fé. E a fé ela não está limitada ao material, ao físico. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Isso foi lhe imputado por justiça. A palavra do Senhor também diz em Romanos 4 que a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Que tremendo poder é a fé. E vamos aqui ampliar um pouco mais sobre isso. Por que Abraão se tornou esse ícone, esta referência no que se refere a todas as religiões? Porque ele é considerado o pai da fé. Porque em Abraão se entende-se 4 alianças. A primeira aliança chamada ismaelita, foi o filho de Abraão com Agar, a egípcia. Está em Gênesis 16:15. Daí nascem os árabes e a religião muçulmana. É importante entender isso. Uma coisa é civilização, povo. Outra coisa é religião, credo. Mas vamos entrar aqui nesse contexto bíblico. Gênesis 16:15. Se você puder, abra a sua Bíblia comigo. Se não, me acompanha aqui. Eu peço para que vocês abram a Bíblia comigo, também para que vocês comprovem que está sendo escrito, lido da forma como está escrito. Gênesis 16:15. Em todo esse capítulo 16 de Gênesis, vai falar sobre o conselho de Sara em entregar a sua serva, né, a sua ajudante, a Abraão, para que através desse ato eles tivessem um filho. Porque Sara não se via capaz de gerar mais. E o que hoje pode parecer para nós algo escandaloso, naquela época para Abraão era algo comum. Fazia parte da cultura babilônica a poligamia, o relacionamento com diversas parceiras, mais de uma esposa. Inclusive, se a mulher não pudesse gerar, poderia sim pegar uma serva e, através disso, conceber um filho, né? Só que temos que entender algo. A fé, quase sempre, ela vai superar a razão, a intelectualidade, o racional. Porque Sara, talvez, como muitos de nós pensamos, que o propósito é ter filho, é gerar.
é gerar uma criatura. E o mais importante não é gerar a criatura, é educar. Educar que é o propósito. Porque quando se fala dar à luz a filhos, não está falando somente gerar no sentido de parir, dar à luz naturalmente. Está O microfone ficou fechado aí. propósito. Aleluia. Então, em Gênesis 16:15, vamos lá. Diz assim: assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão o chamou de Ismael. Mas isso não foi fácil, isso foi todo um processo na casa de Abraão. Isso gerou um problemão. O que parecia um simples conselho bem intencionado gerou muitos problemas, muitos desgastes, e não só para Abraão e a sua casa. Até o dia de hoje, a briga entre os ismaelitas e os israelitas, que hoje são os judeus e os árabes. Até hoje eles disputam terra. Até hoje eles disputam poder, posição. E tudo isso foi anunciado pelo Senhor. Dizendo aqui, Gênesis 16:12. Vamos ver aqui do 11. Que diz assim: o anjo do Senhor disse: você está grávida, porque ela tinha fugido com medo de Sara, mas já estava grávida. E o anjo disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Ou seja, o anjo falou que o Ismael seria um que estaria na promessa, numa aliança, por causa de Abraão, mas que seria uma oposição para a casa, uma oposição para os parentes, por causa de uma raiz, né, egípcia. Mas vamos voltar aqui para os nossos slides. Essa foi a primeira aliança. Daí nasceram os árabes e os muçulmanos. A segunda aliança é a aliança chamada israelita, com a casa de Israel. Quando eu falo Israel, eu não estou pensando propriamente dita na nação, no país, nas tribos, eu estou pensando no Jacó. Jacó se tornou o Israel. Né? E de Jacó, que é Israel, nasceram 12 tribos, né? Mas tiveram muitos filhos, 12 filhos e uma filha. Mas aí foram introduzidos outras tribos que foram filhos de José. Não vou entrar nesse contexto agora, mas só para dizer que houve também, através de Abraão, a aliança israelita. Está em Gênesis 26:42. Daí nasceram os israelitas e os hebreus. Recorde que hebreu não é uma civilização. Né? Hebreu significa um povo que vive uma cultura de fé. A terceira aliança é a aliança davídica, por causa de Davi. Está em 2 Samuel 23:5. Daí nascem dos israelitas os judeus. Por que se usa o nome judeu agora? Porque Davi era de Judá. Daí nasce o nome judeus, porque Deus fez uma aliança com a casa de Davi, com a casa de Judá. E a quarta aliança, essa que nos mais interessa, é a aliança messiânica. Está em Isaías, capítulo 11, versículo 1.
Abra comigo Isaías 11:1 e também João 7:42. Vamos abrir aqui. Isaías 11:1. Que diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo, que de suas raízes dará fruto. Em algumas versões diz que do rebento de Jessé. Aqui fala tronco. Um rebento do tronco, né? Nascerá uma nova raiz, ou seja, brotará um renovo, um novo ramo, que dará frutos. Aqui está falando, o profeta está profetizando acerca do Messias, que o Messias viria também da linhagem de Davi, ou do pacto davídico. Aqui está falando do Messias, de Yeshua. Também vamos ver o outro versículo, que é João 7:42. Vamos abrir aqui. João 7:42. E diz assim: as Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado aonde o rei Davi nasceu. Ou seja, havia não só a profecia de que o Messias viria, mas também já se sabia qual seria o povo e qual seria a cidade que o Messias nasceria. Então, vemos que a aliança messiânica é um pacto através de Abraão, porque tudo Deus começou em Abraão, mas foi se percorrendo gerações até se manifestar essa aliança perfeita, esse pacto com o Messias. E quando eu falo aliança, é importante entender algo. A gente sempre pensa numa aliança como se fosse um pacto inquebrantável, inviolável. Somente no Messias isso se completa. Porque quando eu falo de aliança, eu estou falando de acordo, eu estou falando de trato, eu estou falando de compromisso. E quando se refere-se a Deus, tudo que ele fala é juramento, é decreto. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Não tem como ele negar a sua palavra. Por isso, nós podemos entender que é aliança, porque Deus prometeu, Deus falou. Então, é uma aliança, é inquebrantável. Mas, para que a gente possa conceber melhor uma ideia do que é aliança na Bíblia, é um acordo, é um trato entre duas partes, né, que se entram em acordo em direitos e deveres. Ou seja, através dessa aliança, nós vamos ter benefícios, vamos ter direitos, mas também vamos ter obrigações, vamos ter deveres, vamos ter compromisso. Mas dos israelitas, né, através do Messias, nascem os chamados cristãos ou nazarenos. O termo cristão só aparece no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, tá? A partir do versículo de número 11 a 13, com a igreja de Antioquia, é que se aparece o primeiro nome chamado cristão. Significa um pequeno Cristo. Na verdade, a ideia de quando nasceu era uma burla.
era uma chacota aos seguidores de Jesus, aos discípulos de Jesus. Porque cristão significa ungido. Só que entre as culturas pagãs, tinham muitos que se ungiam. Eles não tinham ideia muito clara de que tipo de unção era. Então começavam a falar, assim como se chama hoje os pentecostais, os batistas, foi uma certa denominação, uma certa identificação, cristãos. Mas Jesus mesmo nunca foi cristão. Jesus era primeiro israelita, judeu, da linhagem de Davi. Jesus se tornou conhecido como Nazareno. Alguns o chamam de Jesus de Nazaré, e não é correto o termo Nazaré, porque também isso era uma chacota, era uma burla. Porque Nazaré representava uma região pobre, uma região mística, mas Jesus se criou lá. Então, qual era o apelido, então, de Jesus? Qual era a identificação? Jesus de quê? Yeshua HaNezri. Ou seja, Yeshua, em vez de Nazaré, utiliza o nome Netzer. Netzer que significa raiz. Netzer. Raiz. Porque essa foi a profecia de Isaías, que ele será uma raiz de Jessé, um rebento, uma nova linhagem, um novo gênero. Então, Jesus Netzer, Nazareno, traduzido, né, de uma forma mais fácil de entender, Nazareno, não de Nazaré. Escreve aí, Gabi. Netzer, Netzer, Netzer. O nome hebraico do hebreu, Netzer. Significa uma nova raiz, uma nova linhagem prometida. Correto, Netzer, isso mesmo. Jesus Netzer, daí vem Nazareno. E foi muito mal traduzido como Nazaré. Se eu tiver o entendimento que a profecia não falou que ele seria de Nazaré. Por isso que muitos perguntavam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque eles não entendiam o conceito do que a profecia dizia que Jesus seria o Netzer, uma nova raiz, uma nova linhagem, que nasceria sobre a humanidade, da promessa que começou em Abraão, do estilo de vida, da cultura que se formou na casa de Abraão e pelas gerações de Abraão, até alcançar o tempo determinado pelo Pai de enviar para a terra o Messias, Yeshua HaMashiach. Daí vem depois o termo cristãos, já no Novo Testamento, e mais ou menos no ano 200 ou 300 depois de Cristo, começa-se a usar o nome cristão católico por causa do imperador Constantino. E daí vem as reformas protestantes e muitas outras nomenclaturas. Mas vamos pegar aqui a aliança messiânica em Jesus. Se Jesus era o Nazareno, nós também somos discípulos do Nazareno. Discípulos dessa raiz de Jessé. Discípulos dessa aliança messiânica, que nos introduziu na casa de Abraão. Em Mateus 1:1, diz que Jesus era filho de Abraão, filho de Davi. Mateus começa com a genealogia do Cristo, de Yeshua, e começa a dizer que ele era filho de Abraão. O que significa isso? Significa que ele era da aliança de Abraão, da casa de Abraão, e também da aliança de Davi, da casa de Davi. Daí veio o Messias.
Então, vamos entender aqui algo muito poderoso. Eu quero falar aqui dessa frase de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um ex-presidente, já partiu ao Senhor, da África do Sul, de um país no sul do continente africano, ganhador do Prêmio Nobel da Paz por lutar contra o racismo e a desigualdade. E em uma das suas célebres frases, ele falou: se você falar com uma pessoa no idioma dela, a sua mensagem vai alcançar a sua mente. Ou seja, quando falamos ao idioma da pessoa, ela vai compreender, vai alcançar a mente. Mas se você falar na linguagem, vai alcançar o coração dela. Há uma diferença de idioma e de linguagem. O idioma é o que permite você se comunicar com o outro, ser entendível. Mas a linguagem, ela é muito mais poderosa. A linguagem fala de cultura, fala de você conhecer realmente a pessoa e você conseguir se comunicar com a pessoa em uma outra dimensão. Por isso, nós não estudamos o idioma hebraico. Nós estudamos a cultura, as raízes da fé, que começou em Abraão, mas que se aperfeiçoou em Jesus, em Yeshua. A linguagem do reino, a cultura do reino. E o reino, propriamente dito, nem tem um idioma, tem uma linguagem, tem uma comunicação divina, profética. Mas aonde se forma a cultura? A cultura se forma na casa. Somente aqueles que estão na casa são os que têm entendimento. É os que conhecem a linguagem, não só o idioma. Você pode estudar o idioma de outro país, mas se você não conhecer a cultura deste país, você não vai poder comunicar-se no nível de linguagem. Ou seja, temos pessoas aqui do Chile e de outros lugares do mundo. Podemos falar o idioma que lá se fala, mas se eu não conhecer os costumes, a cultura, eu não poderei me comunicar tão bem. Se eu não conhecer o presidente Gabriel, que acabou de assumir aí, não sei se está fazendo um bom mandato ou não, mas um jovem de 35 a 36 anos, eu não posso discutir nada sobre políticas de outro país que eu não conheço. Saber o que sustenta o país, o que é o que traz desenvolvimento, crescimento. Ou seja, quando nos relacionamos com pessoas de outros idiomas, nós precisamos também conhecer a cultura que ela vive, para ter uma linguagem, uma comunicação mais profunda. Por isso é importante entender o conceito de tenda. A palavra entendimento vem de tenda. Significa aqueles que estão dentro da tenda. São os entendidos. Os que estão fora da tenda são os desentendidos. Não tem casa, não tem família. Não tem cultura, não se comunicam, não tem sacerdócio. Ou seja, nós somos chamados por Jesus não para conhecer nenhum idioma, mas para conhecer a linguagem do reino. E para isso precisamos nos congregar. Para isso precisamos fazer parte de uma família, de uma casa. Precisamos nos integrar como um corpo para receber entendimento. Ou seja, Abraão formou uma cultura, foi pai de uma cultura. E tinha a cultura da casa de Abraão. Qual é? Você pode me dizer a cultura da casa de Abraão é os hebreus, porque Abraão foi o primeiro hebreu, está correto. Mas é muito perigoso se apegar somente ao título hebreu.
Vamos falar em uma linguagem de reino. Abraão formou uma cultura de fé. Por isso que ele é o pai da fé. Porque todos que viviam na casa de Abraão tinham que aprender a viver em fé. Tinham que aprender a confiar em Deus, a depender de Deus, a caminhar segundo o conselho de Deus, como Deus pensa, como Deus vê, como Deus faz as coisas. Por isso, Romanos 9:8 diz: isso significa que os descendentes físicos de Abraão, e a gente viu que Abraão teve descendente físico, Ismael é um, né? E muitos outros. Os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Quando se fala filho da promessa, não significa da linhagem natural de Isaac, da linhagem natural de Jacó. Não é isso. Temos que aprender a diferenciar a linhagem natural da espiritual, a família natural da família espiritual. Muitas pessoas pensam que aqueles que são filhos de ministros também têm um chamado como os ministros, e não existe isso. Esse sacerdócio levítico já acabou. Estamos no sacerdócio de Melquisedeque, no sacerdócio de Yeshua, mas como o de Melquisedeque, que significa o sacerdócio dos que foram chamados por Deus. Deus pode chamar uma pessoa ao sacerdócio que os seus pais não são crentes, que os seus pais não são cristãos, que os seus pais não são de fé. Mas quando Deus chama, Deus vai chamar para que essa pessoa entre em uma casa, em uma família, para aprender uma cultura de fé. Isso é importante. Essa cultura não se forma sozinho. Não se forma fora da tenda. Tem que entrar dentro da tenda. Tem que participar da casa, da família. Para aprender essa cultura. Ou seja, todos que caminham em fé também são filhos de Deus, como Abraão. Através de Abraão, também recebe essa cultura de fé. Deus não tem filhos por causa de linhagem, Deus tem filhos por causa de fé. Eu quero enfatizar isso. Porque muitos dizem, eu sou judeu de nascimento. Eu sou israelita de nascimento, sou povo de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Deus não escolheu apenas os judeus, Deus não escolheu apenas um país A, um país B. Deus criou todos. Ele é o nosso criador. E o que Deus quer é que a gente possa desenvolver a nossa fé, a nossa confiança. Porque isso é o que vai nos aproximar mais dele. Através da fé de Abraão, escute isso, através da fé de Abraão, o mundo passou a conhecer a Deus e poder decidir confiar nele. Porque viu como é que Abraão vivia. No tempo em que Babilônia estava enriquecida de tudo, Abraão saiu e foi para um deserto. Isso é fé, obedeceu, sem saber para onde ia, sem saber qual era o lugar, sem ter conta no banco, sem ter dinheiro, sem nada. Saiu ele e a sua família para um deserto. Imagina chegar no deserto, onde se não tem árvore, não tem água, não tem reservas naturais, minerais, para se viver nesse lugar, na total dependência de Deus. Veja só o que diz Gálatas 6, Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 9. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Como é que uma pessoa é considerada justa diante de Deus? Pela fé. Justo é os que confiam. Justo é os que obedecem. É os que depositam a sua confiança em Deus. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Vamos entender o que é fé. Não é crença. As Escrituras previram esse tempo
em que Deus declararia os gentios, quando fala gentios, está falando de nações, países. Os gentios, nações justos por meio da fé de Abraão. Ele anunciou essas boas novas do Evangelho a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por teu intermédio, ou seja, através de ti. Portanto, todos os que creem, os que têm fé, participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Há uma bênção ao crer, há uma bênção a ter fé, ao confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Se estamos trabalhando, confiando nos homens, Deus não vai se manifestar. Mas quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, então o Senhor diz que Ele vai trabalhar em meu favor, em teu favor, para que a nossa confiança possa continuar crescendo, a nossa fé possa continuar crescendo. Porque se a pessoa confia no que tem, confia no que sabe, se a pessoa confia em algo que ela possa administrar, ela não precisa de fé. Fé é você confiar em Deus e que Ele pode suprir todas as suas necessidades, ainda muito mais. Que Deus pode fazer por você tudo que você precisa e muito mais. Então, Abraão foi o que deu início a uma cultura de fé. E isso começou a influenciar a família de Abraão, as pessoas próximas a Abraão. E isso foi uma forma de o reino se crescer, o reino prosperar. Mas vamos entender o que não é fé, para depois entender o que é fé. Fé não é crenças. Uma coisa é crença, outra coisa é fé. A palavra crença vem do grego pistis ou pistel. Significa crença, crer. E crença pode vir de uma informação, pode vir de uma doutrina, pode vir de uma história que você ouviu, mas que você não conhece. Pode vir de uma lenda, de um folclore, de um conto. Tudo isso pode gerar uma crença, uma informação, um pensamento sobre algo, uma ideia sobre algo. Mas isso não pode sustentar no dia da crise. Isso não pode sustentar no dia do conflito, no dia da prova. De que adianta você ter a informação que Deus provê e você nunca experimentou a provisão de Deus? No dia que bater a crise na sua porta, você vai ficar com medo. De que adianta você crer que Deus é poderoso para curar se você nunca experimentou a cura? Ou você nunca viu ninguém próximo a você experimentar a cura? Quando vier um problema, uma circunstância, você pode temer, porque você tem a informação, mas não tem a experiência. Não tem a prova da fé. Ou seja, uma coisa é crença. Crença é uma informação, é um conhecimento, é uma história. Jó disse: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há uma diferença. Agora vamos partir para o que é fé. A palavra fé no hebreu é emuná. E emuná, existem níveis de emuná. Quando nós chegamos na casa, na tenda do Senhor, Deus não vai esperar de nós uma fé muito grande. Porque a fé tem níveis. Assim como esse bebê que está amamentando. Qual é a preocupação desse bebê? Nenhuma. Ele está sendo formado na fé, na emuná. O que é fé no pensamento, na cultura hebreu, que vem dessa palavra emuná? Significa demonstração. A fé nasce quando alguém faz algo por mim, primeiro, antes de me pedir qualquer coisa. Alguém faz algo por mim, para depois eu confiar.
Muitos hoje em dia pregam um evangelho que a gente tem que confiar em Deus por aquilo que Ele nunca fez por nós. Não, primeiro Deus faz, depois Ele diz, confia. Assim como eu já te sustentei uma vez, assim como eu já te provi uma vez, assim como eu já demonstrei para você uma vez, confia de novo. Um bebê, ele chora quando está com fome. Mas quando a sua mãe lhe coloca no peito, ele já não chora mais, porque ele sabe que a mãe vai produzir o suficiente para ele. Isso gera confiança. Fé, no hebreu, emuná, é confiança, é confiar. Quantas pessoas hoje não confiam em Deus? Às vezes tem a informação, tem o conhecimento da Bíblia, já ouviram muitas histórias, mas não tem confiança. Não conseguem passar uma prova sem se desesperar, sem esmorecer, sem desanimar. Não estou dizendo que todos nós não venhamos passar por isso. Mas no momento da prova é que nós precisamos confiar em Deus. Porque nós temos uma emuná. Nós temos um Deus que primeiro faz, que nos ensina a confiar nele. Assim como uma mãe que cuida do seu bebê, tira o temor dele. Fé também significa segurança. Eu estou seguro de que estou apegado a Deus, de que Ele não vai soltar a minha mão, de que não estou sozinho ou sozinha. É uma confiança. Por isso que quando o Senhor dizia na sua palavra, sempre dizia assim, nunca te deixarei, nunca te desampararei, tirando o temor, tirando o medo, a preocupação. Porque se não sair tudo isso, como é que a fé vai gerar? A fé, ela é uma confiança, é uma segurança que vem por uma demonstração de um afeto, de um amor, de um cuidado. Então, Deus é esse Pai que nos leva à sua casa, à sua tenda, através da sua família, para estar na mesa com seus discípulos, com seus representantes, que possam nos ensinar a confiar em Deus, através da forma que eles vivem. Uma confiança de que Deus é provedor, de que Deus é fiel. É claro que a gente tem que aprender a administração. Não estou falando de que não devamos administrar. Mas precisamos confiar. Sem fé não se pode viver. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é impossível viver. Todos nós precisamos ter uma medida de fé. Uma pessoa que trabalha, ela entra no trabalho para receber com 30 dias, ela tem que crer que daqui a 30 dias ela vai ter o seu pagamento. Primeiro ela se doa, primeiro ela se dedica, gasta seu tempo para depois receber. E se às vezes a gente confia nos homens, por que não vamos confiar no Criador, no Deus Todo-Poderoso? Quanto mais Ele nos dará as nossas necessidades, não por nosso trabalho, mas porque primeiro Ele nos ama. Nós somos filhos, assim como esse bebê que estamos nascendo. Quando estamos nascendo numa vida de fé, Deus provê. À medida que a gente vai crescendo, Deus vai nos ensinando a caminhar em mais responsabilidade. Um bebê não tem responsabilidade nenhuma, mas um adulto já tem. Ou seja, temos que aprender a fé genuína, assim como Abraão aprendeu, assim como Jesus também veio demonstrar. Uma confiança, uma segurança. Jesus, quando orava, dizia, Pai, te dou graças, porque eu sei que tu sempre me ouves. Jesus nunca disse, Pai, será que tu está me escutando? Será que tu estás me vendo?
Será que tu está vendo que está faltando isso ou aquilo? Isso não são orações de fé, não são pensamentos de fé. Temos que conhecer um Deus que é Pai amoroso, provedor, que demonstra o seu amor, para que nós possamos confiar nele de forma incondicional, plena. Mas para isso nós temos que também deixar ser ensinados por ele. Essa criança aí se deixou ser ensinada. Não tinha resistência. Às vezes nós adultos queremos fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira. Temos dificuldade em entregar e confiar em Deus, de abrir a nossa mão e dizer, Pai, eu confio. Isso é libertador, porque todos nós, aquele que tem muito, aquele que tem pouco, aquele que sabe muito, aquele que sabe pouco, todos nós estamos no mundo na dependência de Deus. Precisamos de fé. Prosseguindo. O nível mais alto de fé. Qual é o nível mais alto de fé? Vou ler aqui Eclesiastes 4:12, que diz, sozinha a pessoa corre risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Um texto muito conhecido sobre o cordão de 3 dobras. Ou seja, a fé precisa ser algo compartilhado no âmbito pessoal, para que eu possa ter uma fé que eu considero uma fé alta, de um alto nível, eu tenho que não só pegar a minha crença, eu não posso pegar só o que eu penso, mas eu tenho que saber o que a palavra diz e o que o Espírito Santo diz. Esse é o cordão de 3 dobras. Eu, a palavra e o Espírito. Para que os meus pensamentos estejam alinhados ao que a palavra diz e ao que o Espírito diz. Isso é poderoso. É uma fé de alto nível. Mas também, eu posso entender que esse cordão de 3 fios, 3 dobras ou 3 fios, significa eu e aqueles que representam o conselho de Deus na minha vida. Tudo que formos fazer, se a gente ficar só no campo do que eu acho, do que eu penso, a gente pode não desenvolver a nossa fé. Temos que ouvir conselhos, temos que ouvir as nossas autoridades, os nossos pais, pessoas que são cheias de sabedoria, de conhecimento. Isso é o que vai desenvolver a nossa fé. Se ficarmos só no nosso mundo, nas nossas crenças, no que nós pensamos, vamos ser um cordão de um fio. E um cordão de um fio é fácil romper. Mas um de 3 fios, de 3 dobras, trançado, esse dificilmente se rompe. Aí vamos ter mais segurança, vamos ter mais confiança. E já para ir finalizando, a fé, que é emuná, tem que ser levada para a vida cotidiana, para o dia a dia. E a palavra que se usa para a fé levada para o dia a dia é a palavra bitarrom. No espanhol, bitarrom. Ou no português, bitachon. Significa uma fé prática, uma fé levada para o dia a dia. E eu escolhi essa imagem de uma rede, ou seja, a pessoa que estende a rede, nesses paus, ela tem que confiar que a corda vai segurá-la. Senão ela não descansa. Senão ela vai ficar preocupada. Temos que levar a nossa fé para a nossa vida diária. Senão não adianta. A fé não é só crença, não é só ter uma informação, não é só conhecer as escrituras. Fé é quando eu levo ela para uma vida prática. É eu confiar. Quantas vezes já experimentamos isso
a provisão do Senhor, quando pensamos que o alimento acabou, e oramos e dizemos, Pai, te damos graça, mas nós confiamos que vai entrar uma provisão para que haja o alimento e entra a provisão. Às vezes, para cumprir um compromisso financeiro, para fazer uma viagem, para poder ajudar alguém. Muitas vezes nós pensamos, como se eu estou precisando de ajuda, como é que eu vou ajudar outro? Quando levamos a fé para a vida prática, nós vamos superar os nossos limites, as nossas limitações. Vamos experimentar o poder de Deus sobrenatural. Às vezes a gente pensa, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo romper os meus limites. Aí quando a gente leva a fé no prático, aplica a fé, então a gente rompe, avança os limites, rompe as limitações. Aprende a confiar, a descansar. Ou seja, quando a gente aprende a depender do Senhor, sabendo que nós estamos conectados com Ele, que nós estamos ligados com Ele, com o nosso Criador, com o nosso Pai, que nunca nos deixa. Isso não é coisa de religião. A religião somente é um caminho que o Pai utiliza para nos atrair a Ele, mas o nosso Criador nos conhece pelo nome, conhece as nossas necessidades e quer que a gente descanse, tenha segurança nele, abra mão de tudo aquilo que não é o que é para nós nessa terra, nesta vida, como Abraão teve que abrir mão de Ur dos Caldeus para ir em busca da sua terra prometida, a princípio um deserto, aprendeu a sobreviver no deserto e não só sobreviveu, a Bíblia diz que Abraão era um homem generoso. Ele compartilhava com outras pessoas das suas dádivas, dos seus recursos. Era um homem bondoso, porque levou a fé para a sua prática. Abraão sabia que quanto mais ele compartilhava e dava do que ele tinha, mais Deus lhe prosperava, mais Deus lhe abençoava. Enquanto as pessoas estavam preocupadas se amanhã vai ter, se amanhã vai faltar, Abraão disse, eu sei que se eu estiver vivo amanhã, o meu Pai, o meu Criador vai trazer a provisão também. Não vai faltar. Temos que levar a nossa fé para a vida cotidiana. Não é só para estar na igreja, cantando hino, pregando, mas é para viver e vencer os obstáculos da vida, os desafios da vida. A Bíblia diz que esta é a arma que vence o mundo, é a nossa fé. No meio dessa crise, dessa pós-pandemia, muitas pessoas estão entrando em quadros de depressão, né, de isolamento, de pânico, temores, porque temem como é que vai ser amanhã. E eu creio que o Pai está no controle de todas as coisas. Conforme diz Jeremias, que os meus planos e os meus pensamentos para vocês é de fazê-los prosperar, não de vos causar dor e sofrimento. O mundo sofre porque o mundo não entende e não pensa como Deus pensa e não vê como Deus vê. O mundo não gosta de mudanças, não gosta de recomeço. E Deus não tem problema nisso. Porque Deus pode fazer as coisas acontecer como Ele quiser. Só precisamos começar a levar a fé para a nossa vida cotidiana. Experimentar no dia a dia. E como fazemos isso, pastor? Quando oramos pelas pessoas, oramos pelo enfermo, compartilhamos dos nossos recursos com outros que precisam, damos uma palavra de conselho, vamos sentir a nossa fé viva. De nada adianta ter conhecimento se a gente não levar a nossa fé para o campo da prática, para a vida cotidiana.
E aí é a palavra bitahon. E aqui eu encerro a nossa aula, a nossa classe de hoje. Nós completamos esta meta, aleluia, por hoje. Peço que você deixe seus comentários, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, deixe seus comentários, suas perguntas no chat, compartilhem com outros esta mensagem, para que possa ser uma bênção também para outras pessoas. Eu vou aqui me despedir das pessoas no Facebook, mas ainda vocês que estão no Zoom, fiquem um pouco. Eu vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu ver aqui.